Olá, gente, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Educação Eleitoral. Eu sou Leonardo Souza e hoje vamos bater um papo sobre um dos temas mais urgentes para a integridade da nossa democracia: a representatividade de mulheres na política. Embora elas sejam mais de 52% do eleitorado, os espaços de decisão continuam hegemonizados por homens, e na maioria homens brancos. E por falar sobre essas engrenagens, e para falar sobre essas engrenagens que perpetuam essa exclusão, especialmente a fraude à cota de gênero, as candidaturas fictícias e a violência política de gênero, eu tenho a honra de receber a minha amiga Roberta Laena, pesquisadora. Roberta também é analista do TRE do Ceará, mestre em Direito Constitucional pela Unifor, doutora pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, e atualmente também está atuando na Escola Judiciária Eleitoral do TRE do Ceará, atuando na coordenação da escola. E é autora do livro que é o verdadeiro divisor de águas no tema candidaturas fictícias no país, né? Que é o livro Fictícias, Candidaturas de Mulheres e Violência Política de Gênero, lançado pela editora Radiadora no ano de 2020. Roberto, é uma alegria enorme estar com você aqui, um prazer enorme, de verdade. Sou seu fã, além de Uhum. admirador do seu texto, das suas publicações, da sua carreira profissional. Muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado. Eu que agradeço. Olá a todas as pessoas, saudações a todas as pessoas que estão acompanhando aqui este momento. E, Léo, quero agradecer muitíssimo pelo convite. É uma honra enorme estar aqui participando desse podcast que já se consolidou na seara eleitoral em todo o país nesses últimos anos. Já recebeu tanta gente boa, tanta gente que admiro. Então, é uma alegria fazer parte. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz. A honra é nossa, com certeza. Roberta, para começar, a gente faz uma pergunta de quebra-gelo no comecinho, né? A gente começa perguntando para os nossos convidados como é que se deu a sua ligação com a justiça eleitoral, com o direito eleitoral, e se você puder contar para a gente um pouquinho da sua trajetória com a nossa justiça eleitoral, a gente vai ficar muito feliz. Aham. Olha só, eu, como acho que muita gente da nossa geração, eu não tive contato com direito eleitoral na faculdade. Eu acho que eu era optativa e não fiz, enfim, e não tive essa alegria de, na faculdade, ter contato. Então, eu comecei a estudar, quando eu terminei a faculdade, eu fui estudar, fiz a UAB, fui estudar para concurso, entrei logo no mestrado, mas fiquei mestrado e concurso. E nesses estudos para concurso, passei em alguns, e um deles foi o TRE aqui do Ceará, né, e aí, fui chamada, eu passei em 2022, fui chamada só 4 anos depois. Então, em 2010 eu assumi a minha primeira, zona eleitoral, né, fui para a zona eleitoral de Tamboril, que é no sertão dos Inhamuns, na região dos Inhamuns, aqui no Ceará, e entrei na eleição de 2010, assim, no quente da eleição. E aí foi quando o primeiro susto, disse: "Meu Deus, o que é isso?". E aí foi na eleição de 2010 que começou essa relação, o direito eleitoral foi me conquistando e hoje, sou apaixonada por ele, porque foi na prática, foi a prática cartorária, a prática da eleição e, assim, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é a eleição, eu sinto muita falta, eu passei 10 anos no cartório eleitoral, na ponta, e eu sinto muita falta disso, tanto que normalmente nos dias, no sábado e no domingo eu vou para alguma zona eleitoral ajudar sempre que eu posso. Eu tenho condição de sair do setor que eu estou hoje, na sede do tribunal, para matar a saudade. E normalmente eu gosto da transmissão dos votos, então eu vou para algumas zonas fazer transmissão de votos e ver aquelas urnas todas chegando, porque a gente, depois que a gente começa a gostar e se apaixonar pela eleição, a gente não consegue mais largar, e é muito bom. Então, assim, foi na prática cartorária que eu passei a gostar de direito eleitoral. O professor Luiz Carlos Gonçalves fala que o eleitoral é a cachaça, né? Você bebe um pouquinho, se apaixona e Pronto, vai, e não larga mais, né? e De vai 2 em 2 anos embora. estamos nós fazendo eleição. E assim, para quem gosta, a gente nem para, né, no caso, Exatamente. no caso da gente que não é todo ano, toda hora. É fantástico. Então, É. voltando para o nosso tema do episódio de hoje, o central, né? No seu sobre o seu trabalho acadêmico especificamente, a gente queria resgatar a sua tese de doutorado pela UFRJ, que deu origem ao livro Fictícias. Ele não nasceu de uma abstração, né? É. Mas sim de uma experiência empírica que você vivenciou muito forte, que eu já vi em alguns relatos seus,
até de perto da época sua do cartório, né? E Sim. você pudesse contar para a gente como é que surgiu essa ideia do livro, o que que aconteceu de fato para gerar esse gatilho para você escrever o livro e entrar nessa seara de candidaturas fictícias, Roberta. Sim. É interessante, né, porque normalmente a gente na academia pensa em temas, e eu pensei em outros temas, né, depois eu vou falar um pouquinho da academia. Não foi assim, eu não entrei no doutorado já pensando nesse tema, né, então eu entrei e me transformei, o doutorado foi um divisor de águas na minha vida, e eu fui estudando e me interessando pela questão das mulheres e do feminismo e de gênero, estudando gênero, e depois comecei a estudar democracia feminista e autoras que falavam sobre isso, mas ainda e aí, uma vez, eu estava um dia na praia com minha orientadora, a professora Vanessa Berner, professora titular da UFRJ, e aí a gente começou a falar, e ela falando de democracia, e aí ela falando, e ela disse, aquele caso que você contou, e ela foi puxando, eu fui vindo aqui, aí veio um estalo, como eu disse, gente, é isso. E aí volta, tudo rebobina lá no começo da minha passagem pelos cartórios eleitorais, lá atrás, e eu estava numa época de eleição, de registro de candidatura, os processos ainda eram físicos, Uhum. e chegou uma senhora para mim no cartório chorando, uma senhora já de idade, acho que mais de 60 anos, e ela chegou chorando com o papel na mão. E ela disse, doutora, eu gostaria que a senhora me ajudasse, muito emocionada. Eu gostaria que a senhora me ajudasse, porque me disseram que eu sou isso aqui que está aqui no papel e eu não quero ser. Eu não gosto de política, eu não tenho nenhum envolvimento, eu não fiz nada, não fui eu. Ela misturou e foi se defendendo como se ela tivesse sido acusada de alguma coisa. Quando eu peguei o papel, eu tinha escrito candidata. E, só que eu não entendi. Eu assim, então, calma, vamos lá, sente aqui, dei um copo d'água para ela. Deixa eu tentar entender. Você não quer ser candidata? Ela disse, sim. Então, você não vai ser candidata. Ela disse, mas disseram que eu sou candidata. Eu disse, mas se a senhora não quer ser candidata, a senhora não vai ser candidata. E aí, só que eu não tinha entendido o que estava acontecendo, né? Uhum. Demorou para cair a ficha e só um tempo depois que eu fui entender o que era aquilo ali, né? Naquele dia eu entendi e aí chamei à época uma requisitada que trabalhava com a gente. Eu acho que ela já está no cartório. E a gente conversou e ela foi dizendo, pois é, às vezes eles fazem isso, eles pegam o nome de qualquer pessoa. E aí ela foi dizendo, olha, um amigo meu passou, pediu minha foto, pediu meus dados, eu assinei um papel achando que era para ajudá-lo. E aí depois eu descobri que eu estou aqui, ele me enganou, e eu não quero, eu não gosto de política, eu não fiz nada, eu não quero ser acusada de nada. E ela muito emocionada, chorando, pedindo ajuda. Faça alguma Uhum. coisa por mim, eu não quero isso, eu não quero. E aquilo foi muito marcante, porque foi um choque, né? Uhum. Eu tinha entrado há pouco tempo na justiça eleitoral, e eu fiquei assim, pronto, foi a primeira candidata fictícia que eu conheci, sem saber ainda o que significava ser um candidato fictícia, né? Uhum. Depois da pesquisa. Então, foi essa realidade que me fez parar, entender aquilo ali, aí depois vieram prestações de contas zeradas, todas em branco, aquela capa azul, com aquele processo, com aquele monte de folha que sai do sistema do SPCE, e sem nada, e eu ficava, gente, como pode a candidatura não ter nada, tudo zerado? E aí passou, e eu muda de cidade, muda de zona, e de novo a mesma coisa, e outra eleição, e de novo a mesma coisa. E eu passei a olhar aquilo e acumular uma observação, muito interessada naquilo, às vezes a gente fazia aqueles testes de alfabetização, né? Uhum. Uhum. Ainda se faz, claro. Sim. E aí eu ficava olhando para aquilo, e aquilo foi ficando, e eu guardando aquela experiência, e guardei e deixei num cantinho, e quando chegou no doutorado, que veio esse estalo nessa conversa com a minha orientadora, que ela falou da sua prática, da sua experiência, algo que você faça pesquisa de campo, porque eu sempre achei que a gente tem que fazer pesquisa de campo. O direito faz pouquíssimo campo, né? E eu quis fazer, Uhum. tudo que eu fiz entrevistas. E aí pronto, aí juntou tudo, eu disse, isso aqui, aí me deparei com a dificuldade, porque não tinha, né, muita fonte. Eu escrevi em 2018, 2019, mais ou menos, a minha defesa estava marcada no começo de 2020, Uhum. pandemia, e aí suspendeu, mas a escrita mesmo foi em 2018, 2019, e Uhum. não tinha nada do tamanho, do porte que tem hoje. Então, foi muito ali inicial para entender aquele fenômeno pela ótica da pesquisa, a partir das leituras feministas, e dessa experiência. Então, foi um desafio e foi muito interessante, toda essa descoberta, né? Mas foi Uhum. isso.
Interessante você falar que as coisas acabam se repetindo e até hoje se repetem, né. Você falou da que a moça chegou chorando no cartório. Não tem 2 meses eu recebi no cartório uma eleitora também, chegou quase chorando com o esposo do lado, só que o caso dela foi um pouco mais dolorido, porque ela teve o dinheiro bloqueado da conta dela. Ela foi candidata, né, eh, eu Sim, não ela não foi involuntária, mas participou da eleição, foi candidata, teve um problema na prestação de contas, a gente intimou advogado e nada da pessoa responder, a juíza determinou o bloqueio dos valores lá da conta dela para corrigir lá o erro que tinha na conta. Aí a gente intimou ela várias vezes, pelo WhatsApp, procuramos pessoalmente, nada. Aí ela chegou com um papelzinho também na mão: "Moço, isso aqui é o dinheiro da minha poupança. Como é que vai tirar o dinheiro da minha poupança? Eu não vou ficar com nada, vai ficar só isso", assim, ela mostrou R$ 55 não, ia ficar. nossa. "Como é que vai ficar a minha conta agora? Esse dinheiro vai voltar para mim?" E falar: "Infelizmente não tem como voltar mais, a gente intimou a senhora várias vezes. É, eu vi que vocês mandaram, mas eu mandei para o pessoal do partido falou que era golpe e para Não, deixar para lá". Aí eu falei: "Ah não, meu Deus do céu". Eu vou te é é. dolorido, né, É dolorido muito, você estar na muito situação dela. dolorido, É. e assim, a gente, como você falou, se repetem, eu conheci outras ao longo, né, Uhum, fui mudando de cartório, fui sendo removida, fui chegando mais perto de Fortaleza, e no último que eu estava, tive uma experiência também de ela queria o diploma, eu acho, se formar colar grau, e ela estava sem quitação, porque foi candidata e não prestaram conta, e ela não sabia que tinha sido candidata. Essa aí sabia, né, não diminui, é diferente, né, o aham, aham. problema é grave Sim. e a violência existe aí em todos os Uhum, casos, mas uhum, ela, essa sabia que tinha sido, né, e foi para o mesmo partido, e essa outra nem sabia, né, uhum. que eu acho que é o caso mais grave de todos, quando seus dados são usados, você Sim. é usado e a violência é num poste que você nem sequer sabe, e está lá seu nome no mundo, sua foto na urna e você é penalizado muitos anos depois quando você descobre, aí não pode colar grau, não tá sem quitação, né, e não pode muita coisa. Uhum, E aí, infelizmente, toda eleição a gente ainda se depara com essa situação. uhum. Verdade. Por falar nisso, Roberta, no seu livro, na verdade, a imprensa, até a opinião pública no geral, coloca as candidaturas fictícias ou candidaturas laranja tudo no mesmo bolo, né, como se fosse tudo a mesma coisa. Mas você, no seu livro, você propõe algumas tipologias, diferentes, que dá para diferenciar mais ou menos os tipos que a gente já mencionou. Candidato que não tem Sim. ciência, candidato que tem ciência, concorda. Como é que você fez essa divisão sua no seu livro? Explicar para a gente, por gentileza. Tá. Primeiro, eu gosto muito de falar sobre isso, Léo. Eu não gosto muito do termo laranja, sabe, porque eu Sim, acho sim, que ele não coloca a situação na forma como ela é, uma violência sim, contra as sim. mulheres, né, uma violência É um política. termo meio que pejorativo também, né. E é pejorativo, e Uhum, laranja é o são, né, muitas coisas pessoas podem ser laranjas. uhum, Aí o nome fictícios foi também para tentar tirar o laranja e tornar uhum, coisas, né, numa outra perspectiva, mais a violência política de gênero mesmo. E aí, mas assim, qual é a ideia dessa classificação? Ela é exemplificativa, ela foi uma tentativa inicial de mapeamento, porque como eu te falei, ela foi 2018, 2019, uhum, e não tinha muita coisa sobre isso, não tinha tantos julgados. A gente, em 2019, teve Valência do Piauí, o grande marco. uhum, Nós tínhamos alguma jurisprudência ali muito, né, muito começando, mas nada tão forte como Valência do Piauí, tanto que ela é uhum, a única que eu trago mais aqui no livro, foi escrita essa época, uhum, e a gente não tinha. Então, eh, eu quis entender, né, eu quis entender, não, espera aí, e eu quis entender porque como eu venho da UFRJ, do feminismo, porque o doutorado é em direitos humanos, uma linha do feminismo muito forte, uhum, e a ideia era: vamos ouvir a voz das mulheres. Eu não quero entender a candidatura fictícia pela ótica dos juízes, do TSE e do STF. uhum, Eu quero ouvir o que as mulheres têm a dizer, então fui entrevistei mulheres que foram candidatas fictícias mesmo, nas eleições aqui no Ceará, em vários municípios, entrevistei, fiz entrevistas longas e mapeei isso. Tem um dos capítulos que são as falas delas, do resultado dessas entrevistas, para tentar entender. E aí, a partir do que eu ia ouvindo, eu fui
observando que não era tudo igual, né? Tinha uma que foi coagida, tinha outra que sabia, que queria ser amiga do prefeito. E aí, além dessas entrevistas que eu fiz, eu li outras que já foram feitas por outras pessoas, né? Lógico, Uhum. na pesquisa documentar e bibliográfica, eu me deparei com outras. Então, eu juntei tudo isso e a minha experiência no cartório, eu trago um relato de experiência também como fonte de pesquisa, juntei tudo e consegui ver que nós temos várias possibilidades. E acho que se eu tivesse continuado, né, entrevistando mais mulheres, se a gente continuar, fizer uma nova fase dessa pesquisa, qualquer pessoa que fizer vai encontrar outros que eu não trouxe, porque eu quis mesmo, né, ser fiel ao que eu tinha encontrado de resultado, já que Uhum. é fruto de uma pesquisa de doutoramento. E aí, o que eu vi foi que nós temos vários tipos, né, eu encontrei 11, de dividir quanto ao consentimento, quanto ao desempenho eleitoral, penso na perspectiva de que eu trago muito a questão. Na época não se falava nisso, mas para você considerar a candidatura fictícia, a questão do número de votos e os gastos de campanha e o cruzamento desses dados, não dava para ser só uma coisa nem outra. Hoje isso é pacífico, está na súmula, mas a época não tinha súmula, a época não tinha muito isso, não era pacífico. Então, com base nisso é que eu fiz essa divisão. E aí, né, a gente teve essa involuntária, que eu chamo de involuntária, que é a que não sabe, que ela tem os dados usados sem o seu consentimento, ela não consente, mas temos também aquelas que consentem. Isso tem vários tipos das que consentem, né? Tem servidora pública que quer a licença, tem aquela que está ali consentindo porque é amiga do prefeito, tem aquela que tem alguma estratégia. Eu entrevistei uma que eu chamo de estrategista. Ela queria fazer, ela queria entrar, foi candidata, mas ela queria conseguir ter know-how para ganhar votos para o irmão dela, para um Nossa, parente dela, não era para ela, né? E estrategista, aí né? ela tinha uma estratégia dela, tinha uma estratégia ali. E aí, só que assim, hoje talvez eu fizesse uma coisa um pouco diferente, eu acho que quando eu for atualizar o livro, ou não, no dia, quando a Flora deixar que me dê tempo para atualizar o livro, eu acho que vou fazer talvez uma classificação diferente, porque aquilo era muito inicial, eu tinha Uhum. informação, não tinha tantos julgados, não tinha tantos casos como Uhum. nós temos hoje. Então, com base nesse início, eu fui mapeando ali de uma forma muito inicial mesmo. Acho que hoje eu olho para a eleição, não sei se eu daria esse nome de estrategista para essa mulher, né? Eu não sei se eu faria com esse desempenho eleitoral, por um lado e tal. Mas, assim, o que mais me chamou a atenção foram, eu entrevistei poucas, não consegui muitas, lógico, muitas se recusavam, muitos bloquearam o celular, não queriam me atender, mas eu percebi que tinha aquela candidata que sabia, tinha a que não sabia, das que sabiam tinham vários tipos, e tinha Uhum. algumas que elas foram enganadas, que eu acho que essas hoje são os maiores, são as dificuldades dos julgamentos, né? As Uhum. candidatas que são chamadas para ser candidata. Eu entrevistei uma que ela foi, ela aceitou, ficou muito feliz, fez empréstimo, foi para o distrito dela, fez propaganda, e estava muito empolgada. E até que ela percebia que ela não era convidada para a reunião, aí na segunda reunião ela também não foi convidada, e ela foi achando aquilo estranho, e ela foi sem entender até que caiu a ficha. Ela disse: opa, peraí, fui chamada, mas eu não sou candidata de verdade. E aí, quando ela foi tomar satisfação, disseram para ela: não, realmente você foi chamada só para cumprir a cota. Não, eles não deram dinheiro para ela, eles não deram investimento e eles não deram espaço. Ela não ia para as reuniões do partido, Uhum. ela não recebeu o santinho. Ela disse: nem o santinho que normalmente dão para todas as candidatas, eu não recebi dinheiro para fazer santinho. Então, aí ela disse que desistiu, né? Então, já que o partido me chamou e me enganou, eu não vou fazer nada. Só que ela não foi à Justiça Eleitoral pedir, informar essa situação, e o nome dela saiu da urna. Então, ela disse: nem, eu não votei em mim, porque eu não era mais candidata. Só Uhum. que eu não fui lá pedir, meu nome saiu. Então, assim, são várias situações. Uma das que eu entrevistei, ela trabalha, na época eu trabalhava na loja do candidato a prefeito. E ele Uhum. disse: você vai ser candidata a vereadora. E ela disse: eu tenho um filho para sustentar. Na época, quando eu fui entrevistar a filha pequena, eu vi a filha lá muito pequena, ela disse: não tenho o que eu faça, eu tenho que ir, porque se eu não for, ele me botar para fora, como é que eu faço? Uhum. E ela foi coagida, né? Então, assim, foi muito uma tentativa inicial de entender caso a caso e colocar as diferenças, porque Uhum. não dá para colocar todo mundo na mesma situação, né? E aí tem a que desiste, tem a que não desiste, tinha aquelas 0 voto e 0 real, né? Aí tinha umas maquiagens, só que isso foi lá em 2018, 2019. Hoje,
se eu fosse fazer essas mesmas entrevistas e analisar todos os julgados que a gente já teve, com certeza a gente ia ter muito mais tipos e muito mais diversidade e Uhum. muito mais, assim, possibilidades de classificação, de ajustes nessas espécies todas aí Sim. encontradas. Enquanto você estava falando, eu lembrei de um caso que você falou numa entrevista, se não me engano, da candidata que fizeram a montagem com o rosto dela e botaram no Cange, no Candex, não foi? Que Foi. é, Eu sempre mostro nas palestras, atualmente é a capa do meu slide. aham, Esse caso foi aqui, no Ceará, 2018, eleição geral. Mãe e filha, foram duas. duas, né? E aí eu digo sempre, gente, eu queria um dia fazer uma palestra sobre, não sobre direito eleitoral, mas que eu estivesse no canto falando sobre imagem, marketing, semiótica, sei lá. Porque elas são de terno e gravata e elas são mãe e filha, muito Aham. parecidas. Uma é deputada federal, uma deputada estadual, e elas estão lá com terno e gravata para enganar o juiz eleitoral. Como se aquele terno e gravata, e a montagem é muito feia, é Aham. muito, você percebe que é uma montagem muito fácil, né? Ela é muito mal feita, não é nem feia, é mal feita. E a simbologia disso, de você colocar duas mulheres e colocá-las de terno e gravata, que é uma vestimenta tipicamente masculina, né? Sim, Que dá de sim. poder, que representa o Aham. poder másculo da dominação masculina na política, e colocar duas mulheres para enganar o juiz ou a juíza e dizer assim, olha, tá, eu sou candidato, estou de terno e gravata, isso é muito simbólico, que dá né, Muito muito simbólico. pano para a manga para se Aham. conversar sobre a simbologia disso, do poder, e do que significa poder para a sociedade. E essas mulheres hoje, elas são símbolo das candidaturas fictícias, porque o caso delas, elas não sabiam. Elas descobriram por acaso também Aham. no Candy a foto delas lá divulgadas, e elas também não, elas foram, só que no caso delas, elas descobriram a tempo, denunciaram e deu tempo retirar a candidatura, né? Sim, Elas foram sim. substituídas e o MP conseguiu que elas fizessem a renúncia e elas não saíram na urna. Uhum. Mas foi um caso bem emblemático, foi aqui, da mãe e da filha. Uhum. Você mencionou o simbolismo disso, né, dessa cultura aí de, tipo, a afronta, né? Você botar uma mulher, uma montagem de duas mulheres numa vestimenta externa, para mim é uma afronta, tipo assim, eu posso, eu faço, eu tenho o meu privilégio, eu tenho minhas questões, meu dinheiro, nada vai acontecer comigo, é mais ou menos por aí, né? Aí fazendo o gancho ali com o que você falou também de teoria ou política feminista, é, aí você defende que a candidatura fictícia, em si, é uma violência política de gênero, né, não que essa aquela violência do xingamento, do interrupção de fala, é uma faceta da violência política de gênero. E qual a mensagem simbólica que essa bússola sistemática acaba passando para a sociedade, Roberto? Sim, ótima pergunta. Eu gosto muito de falar sobre isso. Também poderia falar só sobre isso a noite toda, porque eu gosto de filosofia e essa parte filosófica da pesquisa, eu estudei bastante sobre o não lugar, sobre o lugar e o não lugar das pessoas, das coisas no mundo, né? E nós temos um lugar na política que é um lugar dos homens, né? Historicamente, toda a sociedade ocidental, sobretudo na história da humanidade, aqui no Brasil não é diferente. E a gente tem esse lugar que foi destinado aos homens, com a divisão sexual do trabalho, com a divisão dos papéis de gênero na sociedade, espaço público e privado, e as mulheres foram colocadas no não lugar, né? Como se a política não servisse, não nos servisse, não fosse um lugar que fosse possível para nós. E quando a candidatura fictícia, ela é uma mensagem muito forte, porque imagina a gente pensar no que ela significa, né? Tem uma mulher aqui e tem um partido normalmente dominado e majoritariamente composto por homens, um representante partidário que normalmente é homem, e ele chega e diz assim, vou pegar aqui, você me vamos supor que ele faça o convite diretamente, eu quero que você seja candidato fictício. O que é que ele está dizendo com essa informação? Qual é a mensagem que ele passa? Olha, você não serve, você mulher não serve para a política, eu quero continuar elegendo os mesmos homens de sempre, mas me empreste seus dados, porque a lei inventou que eu tenho que colocar uma cota de mulheres e eu tenho que cumprir, senão eu não passo e a minha chapa não é aprovada. Então, para eu conseguir aprovar os homens que eu quero passar e com capital político, e investir nesses homens, eu preciso de 30% de mulheres aqui comigo, me ajude. Você não serve, porque se você servisse, eu investi em você, mas eu não quero, não, eu quero só lhe usar, né? Seja voluntário, seja involuntário, a mensagem é: nós não servimos. Então, eu sou instrumentalizada, eu sou usada para, e eu chamo no livro de
as mulheres são instrumentalizadas, feitas mercadorias eleitorais, elas servem Uhum. para um fim, para a finalidade, o partido precisa cumprir a cota, ele não quer investir em mulheres, ele não investe, não financia, não prepara, não investe aquela verba que ele tem que investir né, no aperfeiçoamento, no incentivo à participação feminina na Uhum. política, não faz isso, e aí fica desesperado atrás de mulheres de todas as formas, de todos os jeitos, para cumprir a cota. Então, isso é o uso da mulher, o uso do gênero para fins políticos. Isso é uma Uhum. instrumentalização. Se isso não for violência política de gênero, o que mais será? Porque É. a violência política de gênero é tudo aquilo que fere os direitos políticos das mulheres. Né? Uhum. Isso fere muitíssimo os nossos direitos políticos, porque eu estou sendo instrumentalizada, eu não estou sendo considerada capaz e apta. Porque eu não estou Uhum. recebendo um convite para ser candidata. Eu estou recebendo um convite para fingir que eu sou, para continuar elegendo homens. Sim. Então, eu acho isso gravíssimo, né? É uma violência em todos os casos, até da mulher amiga do prefeito, é uma violência política de gênero muito grave. Sim, é interessante, porque muita gente não pensa nisso como violência, né? Pensa, é só uma fraude, é só a candidata que entrou ali e tal, mas é de fato uma violência. Uma violência, eu tinha notado aqui, na verdade eu esqueci o que eu ia falar. É, a gente falou de teoria feminista e tal, você abordou um pouquinho essa temática. Muita gente pode achar, fala, não, o pessoal está rumando para um lado da política, o espectro político, não, mas as vítimas, elas não são ou majoritariamente de um campo político ou de outro. É conservador, é progressista, Sim, é de esquerda, de direita. As vítimas são as mulheres, independente da ideologia partidária, da convicção política. E isso é bastante interessante porque os campos opostos eles acabam se unindo, né? Quando o tema é violência sim, política, isso a gente vê muito no Congresso quando o tema debatido é anistia, né? sim. Anistia a gente sempre tem lá o Sim. candidato de esquerda, candidato de direita, não, não, vamos Então, botar junto pela anistia e todo mundo é, fica zerado, né? É mais ou menos por aí. é mais ou menos por aí. Engraçado você falar isso, porque na minha banca de doutorado, um dos membros da banca, eu dou um doce se você adivinhar o perfil dele. É, né, um homem branco, heteronormativo, daquele clássico cristão, e ele disse assim: será que você não está inventando a violência? Você não está, tipo assim, você não está inventando uma nova violência que não existe? Por que que isso é violência, né? E disse, gente, é isso, não estou inventando a violência, estou tentando mostrar uma violência que sempre existiu e nunca Aham, foi nominada, né? Como a exatamente. violência doméstica foi aceita durante muito tempo, não nominada como Não, não é violência. nada. Não é que não existia, mas ninguém falava sobre, não porque inventaram a violência doméstica, mas porque ela foi desvelada. E aí ele fez essa pergunta na banca: "Você está inventando uma violência que", né, é isso, assim, é a dificuldade que as pessoas têm. E aí eu venho falando disso mais recentemente, não falei à época da pesquisa, porque ainda não tinha chegado nesse momento de falar disso, da perspectiva de gênero, um olhar com a lente de gênero, uma perspectiva de gênero, e os protocolos do CNJ nos ajudam muito nesse caminho, né, do direito antidiscriminatório. A lente de gênero é essa lente que mostra essa perspectiva. Eu tenho que olhar para os casos com essa perspectiva de gênero, que é Uhum. olhar para essa realidade entendendo essa violência. E eu sei que muito, assim, acho que a maioria das pessoas ainda não enxerga essa violência nas candidaturas fictícias, inclusive a legislação. Exatamente. É uma quebra de cultura, né? A gente vai remando aos pouquinhos. É. É, a próxima pergunta tem a ver com isso, mas olha, minha memória tá horrível. Tá na ponta da língua com a pergunta aqui para você, no meio dessa, mas eu esqueci. Eu vou lembrar de novo. Vamos passar para a próxima pergunta que já está anotada aqui. Ó. Antes de preparar as perguntas para o nosso episódio, eu dei uma lida no seu artigo que você publicou na revista Estudos Eleitorais do TSE, escrito com a doutora Adriana Soares Alcântara, colega fantástica também, do TI Ceará, né? Sim, se aposentou. Se aposentou, né? Foi. Fantástico. Vou ver se consigo trazê-la aqui também um dia. Olha aí. E vocês fazem uma análise de uma AGE que foi na cidade de Croatá, no Ceará. Vou explicar mais ou menos aqui o caso, né? Foi o Ministério Público que identificou uma 3 candidaturas fictícias para um determinado partido lá, e uma delas foi cassada, eh, e com e teve a votação zerada, né. Outras 2 também tiveram 0 ou apenas um voto.
teve aquele padrão, né, de gastos, não, poucos gastos ou gastos reduzidos, e dados padronizados na prestação de contas, né, aquele clássico lá de candidatura fictícia que a gente vê sempre. Mas o que me chamou a atenção, que foi até o tema central de vocês nesse artigo, foi que chegou no TRE, no segundo grau, a cassação foi mantida, e o acórdão teve uma frase que eu achei bem interessante, eu vou trazer para você aqui agora. Justificou o relator lá, o desembargador justificou a ocorrência da fraude, dizendo que ela acontecia porque diante da reconhecida dificuldade de localizar mulheres com interesse político. Sim, E concluiu o voto dela, inclusive foi pelo deferimento da decisão lá para manter a cassação. Mas ele soltou essa frase aqui: diante da sim. reconhecida dificuldade de localizar mulheres com Muito interesse político, meio que justificando por que existe a fraude. Aí, como você avalia essa aparente contradição de um tribunal que pune a fraude, mas acaba reproduzindo e legitimando o mesmo estereótipo que partidos políticos usam para fraudar a lei, Roberto? Sim, interessantíssimo isso, né, porque a gente vê em muitos julgamentos, os atuais inclusive, né, deste ano, nos TREs, no TSE, é porque eu acho que falta essa lente de gênero, com perspectiva de gênero, para entender o que é o sistema, o que é esse sistema de opressão de gênero e o que é que significa cada coisa, né, cada conceito, para as coisas ficarem mais postas. E, e e aí há muitas contradições, há muitas coisas que você diz: "Não, mas isso não faz sentido". E o que chamou para a gente a atenção nesse caso não foi muito menos o caso e muito mais essa fala, né, essa marcação da falta do interesse, porque é um dos principais argumentos dos partidos para dizer que por que que não chamam mulheres. Isso eu ouvi um chefe de cartório em várias vezes. Escutei em palestras, e aí, desde então que eu venho falando muito sobre isso, em palestras, em seminários, eventos de faculdades, em aulas, e não tem nenhuma vez que eu não escute de um homem, né, e das pessoas dos partidos, que a grande questão é a falta de interesse das mulheres. E a gente pegou esse caso muito mais por essa frase do que por qualquer outra coisa, porque a gente queria mesmo trazer o destaque para esse argumento. E que não é verdade, a gente sabe que não é verdade. Temos muitas mulheres interessadas, temos muitas mulheres possíveis e se eu tivessem possibilidade e condição, né, estariam aí com muito capital político e aptas para a disputa eleitoral da mesma forma do que os homens. E a grande questão é, não é o interesse, o problema não é a falta de interesse ou não, é de condição. Qual é Uhum. a condição que as mulheres têm em pé de igualdade com homens de disputar uma eleição, se elas têm dupla, tripla jornada, se elas têm se a divisão sexual do trabalho nos coloca uma sobrecarga muito maior, que dificulta e inviabiliza muitas vezes a participação em muitas coisas, inclusive na política. E aí, assim, tem muitas reflexões que a gente poderia fazer, mas eu gosto sempre de devolver para as pessoas que falam isso a pergunta: que é que o seu partido faz para dar condição para que as mulheres participem? Né? Qual o horário que você marca a reunião? Onde é que você marca a reunião do partido? Quais são as facilidades? Tem brinquedoteca no partido para a mãe poder levar o filho e ficar brincando enquanto ela está na reunião? Quantos maridos ficam com os filhos em casa para que as mulheres saiam para participar de uma reunião e se filiarem e participarem, serem Uhum. do diretório de um partido e irem para a rua fazer campanha, né? Hoje a gente sabe que, infelizmente, a realidade é que as mulheres ainda ficam com as tarefas domésticas, com as tarefas de cuidado, trabalham fora, acumulam tudo, sustentam casa e normalmente, isso aí impossibilita qualquer outra atividade de um porte como a de uma candidatura com Uhum. condição. Então, assim, é interesse ou é falta de condição? O que é feito para que as mulheres possam participar? Até hoje, tem quem se incomode quando as mulheres levam crianças para os locais de trabalho, né? Seja da política ou não. E eu digo isso falando por experiência própria, porque muita gente não acha ruim, mas tem colega que acha ruim quando eu levo minha filha fora para o TRE, quando eu Uhum. preciso levar. Uhum. Então, assim, ainda há muita dificuldade em aceitar, né, os diversos papéis, essas diferenças e da colocação da condição que as mulheres têm, né. Eu posso trabalhar, mas teve um dia
Eu sempre dou esse exemplo mais recente, porque um dia eu estava marcado para fazer uma palestra no TRE sobre maternidade. Era uma palestra da SGP, do QVT, Qualidade de Vida no Trabalho, o tema era maternidade, e eu levei fora porque a babá faltou, e ela estava comigo lá, e teve uma hora que ela chorou, então eu botei no braço, e aí durante, eu falando de maternidade, das dificuldades de conciliar o trabalho com a maternidade, com a Flora no braço, e na hora que ela chorou, e é isso, né? Foi assim, todo mundo gostou muito, porque foi vendo na prática aquilo que eu estava falando no discurso, porque eu não tinha opção, né? E a gente sabe que isso ainda é muito pouco aceito, digamos Uhum. assim. Ainda há uma dificuldade. E com as mulheres na política também, né? Quantas e quantas mulheres não são julgadas e são discriminadas e são vítimas de alguma violência porque levam os filhos em plenário, porque amamentam em plenário, porque, Uhum. enfim, são muitos exemplos. E aí, essas dificuldades todas fazem com que as mulheres não consigam, não é que falta de interesse, é a condição que se tem, né? Então, eu acho que a gente tem que olhar por outro lado. Eu gosto muito de recomendar sempre, eu gosto a mania de professora, livros, né? E tem um livro que mostra como a divisão sexual do trabalho, ela vem da origem do capitalismo, que é fantástico, que eu acho que todo mundo deveria ler, que é o Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici, uma italiana que estuda sobre isso, tem vários livros maravilhosos, mas esse especificamente ela traz a origem do capitalismo e mostra como, desde o início do capitalismo, a reprodução, o lugar da reprodução e da divisão sexual do trabalho foi fundamental para todas as violências que aconteceram na história e acontecem até hoje com os corpos das mulheres. Uhum. E eu acho que é fundamental para a gente entender isso. Sim. É o não lugar, né? A política não é lugar de mulher. E isso Não há lugar. é repassado de geração em geração e a nossa legislação acompanha, como muito bem você pontuou algum tempo atrás. O que eu ia falar, eu lembrei que a gente estava falando da questão da mulher, da cultura que tem que mudar. A gente não pode esquecer que o nosso Código Civil de 2012, o Brasil vai fazer 24 anos que não ganhou a Copa, mas em 2002, Sim, antes de 2002, 2001, 2002, 2001, a gente tinha um Código Civil que entendia que a mulher casada era relativamente incapaz, ou que ela tinha que pedir permissão para o marido para fazer alguma coisa, né? No Código Penal tinha um termo lá que era uma mulher honesta, né? Então, isso é muito sim, recente ainda muito na nossa recente. cultura, na nossa legislação. Tem Sim, o caso Mariana Ferrer, que voltou a ser ganhar mídia agora também, com um caso de violência, dentro do tribunal, do julgamento, né? E sim. isso é cultural. Uma coisa que eu também lembrei, eu faço parte da comissão de assédio aqui no TRE do Paraná, e a gente conseguiu uma super palestra assim, com um professor fantástico sobre letramento masculino, né? Hum, O presidente comprou a ideia, Nossa, não vamos fazer tem que botar lá, tem que fazer que esse assunto é bom, a gente tem que aprender, a gente homem tem que aprender. olha só. A audiência é 99% de mulheres. Ou letramento masculino. Masculino, letramento masculino. A Nossa, audiência foi 99% é de mulheres. Então, isso aí tem que ser quebrado. Enquanto não for quebrado, e a gente tem que chamar também. isso. E é difícil, né? A gente faz Exatamente. curso sobre isso e pouquíssima audiência, pouquíssimo É, interesse. é. Aí você coloca processo civil, eleitoral, ações Sim, cíveis, aí lota e as pessoas brigam pela vaga, mas se você coloca um curso de gênero e direitos humanos, letramento racial, sim. não tem, né? Não É, querem, é. não tem Ah, interesse. assim, Ah, e, é e a gente tem que fazer o nosso dever de casa como justiça, né? Aí, sim, já emendando na nossa próxima pergunta. Eu, particularmente, penso que se a gente não tiver um judiciário mais plural, né, com pessoas negras, com mulheres, com todas as diversidades que a gente tem na sociedade, não falo só de magistrados, né? Magistrados, servidores, gestores, gente que pensa o judiciário, né? A gente vai ter uma dificuldade muito grande de decidir, né? Com perspectiva de gênero, com perspectiva de raça. sim. E nesse caso que você abordou aí do julgamento, na verdade, da pergunta que eu emendei e você respondeu, talvez se o órgão julgador fosse mais plural, essa frase do desembargador não teria no texto, né, no acórdão Verdade, dele. Ou a verdade. reflexão maior surgiria a respeito do tema, né? Ou simplesmente não Sim, se falaria, não se pensaria dessa forma. sim, é isso, eu Né? acho. É representatividade, né? A gente está falando exatamente por que é tão importante a representatividade para a qualidade da democracia.
ter a representação de cada grupo vulnerabilizado, de cada grupo com as suas especificidades, e ter a certeza de que essa representação vai fazer a diferença. Uhum. E não é porque e aí muita gente fala isso: "Ah, você acha que as mulheres são naturalmente boas e melhores?" Não, não, não existe nada natural, né, são criações, são tudo é muito cultural, do que foi criado, do que foi posto aí na socialização do mundo, não é natural, não é porque nós somos melhores e boazinhas, não, não é isso. Mas as mulheres, o grupo vulnerabilizado, que foi excluído e subjugado na história ao longo do tempo, é um grupo que tem experiências próprias de violência, de exclusão, de discriminação. Nós passamos por essas experiências, né? Da mesma forma que os homens passam por outras experiências. Então, não tem como não dizer que eu tenho um know-how maior em alguns assuntos em razão disso. Não é natural, não é porque eu sou mulher que eu sou melhor, e não é isso. E eu gosto de deixar isso bem claro, porque tem gente que confunde um pouco as coisas. Mas os grupos vulnerabilizados, as representações oriundas desses grupos, eles têm um know-how maior porque eles têm vivência, uma cultura acumulada ali de anos e anos, e que tem condição de entender melhor a injustiça, porque vive, porque passa por isso, passa pela violência, passa pelo preconceito, vive o preconceito, e tem condição de visualizar e de trazer né, posições ricas para esse debate que tem que ter na Uhum. democracia, que é um debate plural, né? Então, o ideal é Uhum. que se tenha uma representação muito plural, muito diversa, de pessoas dos mais diversos grupos, para que isso seja muito rico e que a gente possa levar essas causas. Então, as mulheres têm Uhum. muito mais condição. Então, se você olhar, existem pesquisas sobre isso, né? O que as mulheres conseguem fazer, colocar em pauta na agenda política, das políticas públicas, de questões que os homens não colocariam, né? Porque não alcançam, porque não vivem, porque não. Enfim, não é proibido, e claro que um homem pode defender, não existe isso, né? Pode ter projeto proposto por um homem que seja uma política pública liderada por um homem que seja relacionado às mulheres, não há uma proibição, mas, via de regra, as mulheres que pautam, as mulheres que trazem, que jogam luz, né, e Uhum. trazem para a cena pública essas questões em razão de uma vivência, de uma cultura, de uma, né, então faz uma diferença enorme. Acho que a qualidade democrática passa por isso, por essa diversidade de opiniões e por essa diversidade de experiências na hora do Uhum. diálogo público. Lembrei de 2 situações aqui que eu vivenciei. Uma foi num episódio na OAB, teve uma palestra sobre a temática feminina, não vou lembrar qual era agora, acho que era representatividade de mulheres na política, mas a bancada era 99% feminina, né, e tinha um homem na bancada. Aí a presidente da mesa lá falou: "Olha, nós estamos aqui com mulheres potentes, não sei o que lá, babá", elogiando as mulheres. E aí quando foi se referir ao homem que estava na mesa, falou assim: "Aqui para embelezar a nossa mesa, tá Ai, aqui Deus. o advogado", mas ela fez de fazendo uma crítica, Sim, né, sim, sim, bem-humorada sim, sim, como sim, as mulheres estão nesses locais, sempre sim, chamaram: "Ah, não, tem aqui para embelezar o nosso para lugar, aqui, ó, embelezar a mesa, para embelezar deixar. a mesa e tal". É interessante. E outra questão, foi num evento no tribunal também sobre a questão da mulher na política, chamaram várias, parlamentares, políticas, magistradas, e compuseram a bancada, mas faltou e chamar, era gritante, assim, era, para falar sobre a representatividade da mulher na política, falar da questão da interseccionalidade, mulher negra, mulher indígena também, só que não chama uma mulher negra e uma mulher indígena, né. Então, essa vivência dos nossos tribunais, esse conhecimento que a gente tem que, ir acumulando, né, às vezes fica a desejar dentro dos nossos próprios tribunais, né, meu. É um negócio que acaba chocando quem estuda a temática, fala: "Cara, tá falando de Como interseccionalidade, mas assim? tem uma Quem falou pessoa". sobre isso, né? Quem fala É, sobre isso se não são quem então, falou, né? é. É difícil. Agora eu Sim, vou porque eu acho trazer. que nós estamos avançando, não estamos? Eu acho que o CNJ Estamos. ajuda bastante, porque ele traz umas coisas impositivas, assim, de cima para baixo. Façam isso. E tem um lado muito ruim de demandar muito e não dar condições, né? Uhum, Nossa estrutura é a mesma, os cargos são os mesmos, o número de pessoas diminui, uhum. mas a gente tem mais demandas. Por Sim. outro lado, se não fosse o CNJ criando comissão de equidade racial, comissão de participação feminina, comissão de acessibilidade e cidadania,
talvez a gente não tivesse essas Não. comissões na prática. Se não Uhum. fosse prêmio e os tribunais querendo pontuar, a gente não tinha tanta ação, e é daí que, né, não é o ideal, mas eu acho que o CNJ ajuda bastante. É o que tem, né? É o que tem, digamos assim. É. Agora mudando um pouquinho de assunto, trazendo uma decisão recente, agora do TSE, sobre as eleições de 2022, para deputado federal em São Paulo. A Justiça Eleitoral, na verdade, o TSE, né, enfrentou uma situação que a chapa partidária manteve o percentual de 30% mínimo, né? Houve aquela questão para cassação, mas aí cassou-se os mandatos das candidaturas fictícias. Ainda assim, o partido ficava com o percentual mínimo de 30%, né? Parece que essa vai ser uma tendência do TSE nos julgamentos próximos sobre a temática. A gente tem que acompanhar. Mas a questão que me chamou a atenção no julgado foi o debate que aconteceu, né? O tribunal decidiu, de forma unânime, preservar a chapa, já falei, e manter os mandatos, por causa do limite mínimo de 30%. No entanto, uma maioria apertada, de 4-3, a corte decidiu por punir individualmente as candidatas fictícias, nesse caso concreto, inclusive com inelegibilidade por 8 anos. Aí, no voto divergente, levantou-se a questão de que isso gera uma grave falta de isonomia, porque as candidaturas masculinas fictícias, e elas existem, não sofrem esse tipo de punição, né? Porque majoritariamente as candidaturas são masculinas, se tirar o homem vai continuar 70% ou 69, alguma coisa, né? E as mulheres, no entanto, acabam sendo impactadas pela questão do entendimento de cassação da chapa ou, no caso concreto aqui, de sanção de inelegibilidade. Você acha que há uma discrepância mesmo? Como é que você pensa esse assunto pode ser tratado daqui para frente? Sem comentar esse caso específico, ele não isso é muito recente do TSE, é complicado. Vamos pensar numa hipótese igual, idêntica de outro caso suposto, mas penso primeiramente que falta perspectiva de gênero e de entendimento de como as coisas acontecem em julgamentos como esse. Uhum. Porque quando você condena as mulheres, porque a chapa está lá, né? Se manteve tudo, a cassação, porque, na verdade, o percentual de 30% estava ok, não é isso? Uhum. Estava ok. Então, mas foram detectadas mais duas, se não me engano, ou tantas candidatas fictícias, e por causa disso, elas fictícias foram declaradas. Disse, gente, não há a cassação, mas há, né, tem os 30%, tá ok, não há fraude, mas as mulheres fictícias vão ser penalizadas. É uma coisa, assim, a meu ver, tão desproporcional, tão desproposital, que é difícil até de comentar, porque eu acho que não faz nenhum sentido condenar essas mulheres em razão disso. E acho que quem votou o Divergente Feminista Estela, A minha Estela, que é a divergência. né? E ela tentou alertar com sensibilidade, mostrar qual é o sentido que faz condenar essas mulheres. E os partidos saem impunes, porque, e aí quando eu digo que falta conhecimento de como a coisa acontece e falta perspectiva de gênero, e aí eu sempre falo isso, tipo assim, gente, não tem fila, não tem um guichê, e as pessoas querem ser candidatos fictícios para ganhar, não um prêmio, um brinde ou R$ 100. Não existe isso. A candidatura fictícia ela é fruto de uma cooptação dos partidos. Os partidos que procuram as mulheres, que coagem, que enganam, que compram, enfim, são várias formas de fazer com que essas mulheres venham ajudar os partidos a eleger os homens. É uma violência que as mulheres sofrem. E como é que elas sofrem essa violência feita pelos partidos e nada acontece com os partidos? E elas são consideradas inelegíveis. Eu acho muito desproposital, eu acho muito falta de percepção, de entendimento de como é que a coisa acontece de verdade. Uhum. Como se a mulher tivesse lá se candidatando para ser, eu quero ser fictícia. Isso não existe, né? Claro, obviamente que a gente não pode dizer que nunca aconteceu em nenhum lugar, ninguém tem domínio pleno da realidade, mas a gente sabe, principalmente, eu já passei por muitos municípios no interior, e a realidade se repete, inclusive, até hoje, de como acontece esse tipo de cooptação, né, perto dali das convenções e as reuniões, e os candidatos,
representantes partidários procurando as mulheres, a gente sabe como é que acontece. Uhum. Quem já foi de cartório do interior sabe como isso acontece, a gente conhece, eu digo muito isso, eu falo muito de campanha para atenção à campanha, de como a gente deveria olhar mais para as campanhas, porque é muito fácil detectar quem é fictício ou não, porque a gente do cartório, a gente sabe, as eleições não tem muitos candidatos, principalmente quando é municipal, né? A minha pesquisa foi toda na municipal, e ela é Uhum. muito mais fácil, a gente tem muito mais proximidade ali nos municípios com as pessoas, e de ver a campanha acontecendo, quem tem denúncia do pardal, quem não tem. Então, é muito fácil de você ver como é que acontece, a gente consegue ali, a gente mora, a gente dorme ali, passa a semana, todo final de semana dá plantão, são muitas reuniões, né? É uma proximidade muito forte do cartório com tudo que acontece, para a gente não saber como é que ocorre. Então, normalmente se sabe, né? A gente sabe o que acontece, não tem como não saber. Então, eu acho que falta um olhar mais sensível para essa realidade, para entender que essas mulheres são vítimas de violência. Como é que elas são declaradas inelegíveis, né? Então, acho muito desproposital, muito desarrazoado. Eu acho que o voto da ministra Estela foi muito lúcido em tentar aí mostrar essa realidade, infelizmente foi vencida, mas é por aí, eu acho que a gente precisa abrir esse olhar para isso. Em relação aos homens, aí eu acho que também, algumas pessoas me perguntaram, sobre o que você acha de aplicar essa legislação no caso dos homens, né, e aí eu não vejo propósito, porque é exatamente a questão da perspectiva. A cota de gênero é uma ação afirmativa, né, é uma ação afirmativa que veio com o propósito de tentar diminuir a subrepresentatividade das mulheres, por uma razão histórica, por uma razão, né, sociológica da formação do país e da história do país e da desigualdade de gênero e da questão da distribuição dos espaços em razão de gênero, e ela foi feita com esse propósito. Eu acho que não cabe muito falar na aplicação disso em relação aos homens, porque não faz sentido, né. Uhum. Então, mas eu acho que nesse caso específico, né, em casos hipotéticos como esse, eu acho que a gente tem que olhar muito para a injustiça que é a punição dessas mulheres que já são vítimas da violência política de gênero. Uhum. O alento é que foi 4-3, né, que foi apertada a decisão. É, é, E eu acho que, os protocolos, a gente mencionou o CNJ, né, os protocolos tanto de, eh, em relação à raça, em relação às mulheres, eles têm mudado, uma percepção, né, sim, ainda seja meio que impositiva, embora não seja impositiva, a medida é uma tipo uma recomendação, digamos assim, mas também com uma fiscalização do CNJ a respeito disso. A gente tem visto decisões mais estruturadas, mais trabalhadas, mais com essa perspectiva de gênero. É importante isso. Aqui no Paraná, a gente tem uma experiência muito boa, não vou lembrar agora exatamente como é que foi, mas a gente tem uma experiência muito boa numa decisão até bem, eu não vou lembrar, eu não vou falar aqui, posso falar bobagem, mas foi uma decisão que ganhou destaque nacional, justamente com essa lente de gênero, sabe? A candidatura fictícia, que sofreu lá as consequências de ser a candidatura fictícia, tinha todos os indícios, mas se manteve, se preservou, a não se decretou a inelegibilidade da pessoa lá por causa justamente dessa lente de julgamento, né? perfeito. E eu acho que a gente tem, né, muitos exemplos, assim, Uhum, poucos ainda porque a gente gostaria, mas tá, pelo menos tem aí um começo. uhum. Voltando agora para a questão da violência política, de fato, aquela que está lá na questão penal, né? Em 2021, a gente teve a nossa Lei 14.192, que criminalizou, de fato, a violência política contra a mulher. Embora seja um avanço, e a gente comemora muito isso, né? Vocês fazem algumas críticas à redação do tipo penal, que foi aprovada aqui pelo Congresso, Né. né? Quais são essas principais falhas, essas críticas que você tece a respeito do texto lá da Lei Tá pra 14.192 de 2021, por favor? perfeito. Eu acho que ela poderia ter sido mais expressa em relação à candidatura fictícia, né, não Uhum, traz como violência política, apesar de que no artigo 3º ela fala que é violência política toda ação, conduta ou omissão com a finalidade de impedir, obstaculizar ou restringir os direitos políticos da mulher, né. Então, eu não vejo, né, como não ser candidatura fictícia com base nesse conceito, porque você uhum, está ali ferindo direitos políticos de uma mulher. Então, por aí vai. A questão é que quando chega no Código Eleitoral, na seara criminal, que altera o Código Eleitoral na perspectiva dos crimes, tem o artigo 326b,
que fala em assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar por qualquer meio candidata a cargo eletivo ou detentora de mandato eletivo. A candidata é a detentora do mandato, né? Quem está na candidata, quem está ali já sendo candidata ou aquela que já foi eleita. Isso exclui muitas mulheres que antes foram vítimas, né? Uma mulher como essa mãe e essa filha, que foram feitas candidatas, mas que não saíram na urna, conseguiram renunciar antes do fechamento do CAND e saíram. Elas não são candidatas. Candidata aí é quem realmente está fazendo campanha, né? Pelo 326B, é aquela mulher que quer ser candidata. A fictícia não está. E eu acho que deveria ter tido algo mais expresso para punir a candidatura fictícia, na perspectiva, eu acho que muito mais, Léo, simbólica, porque eu sou muito adepto da criminologia crítica, da perspectiva que a gente precisa ter da real noção do que significa criminalizar condutas no país como o Brasil, né, que tem ali é bem seletivo e criminaliza pessoas pretas, criminaliza pessoas pobres, enfim, tem todo um problema, e eu não acho que a seara penal é a solução. É o rótulo, né? O rótulo, etiquetamento lá. Exato, não é isso. Mas a gente, como você falou muito bem, a gente não pode deixar de falar que é um avanço, porque toda vez que tem uma legislação sobre um tema, esse tema ele é pautado. E a gente está aqui falando dessa lei porque ela existe, né? Então está ali a lei, e ela garante, né? Ela assegura, enfim, ela nos dá uma proteção de certa forma, mas eu quero deixar claro que não sou a favor da criminalização das condutas de um modo geral como solução para os problemas sociais. Mas não deixe de reconhecer que é uma vitória. E acho que ela poderia ser melhor, né, mais enfática, e trazer mesmo, de forma mais clara, a candidatura fictícia, não só nessa parte do crime, mas na parte geral também. Não se fala, né, na candidatura fictícia. Então, muita gente até diz, você diz que ela é uma violência política, ela não está na lei da violência política. Eu disse, tá, mas eu não estou dizendo que ela está na lei, eu estou dizendo que ela é uma violência política. Se a lei não trouxer, aí é problema da legislação, mas eu defendo que é uma violência política e eu acho que essa lei precisaria ser revista nessa perspectiva. Sim. Então, porque não protege a pré-candidata, né? Fala candidata, né? Então tem que fazer uma interpretação extensiva, em âmbito penal isso é difícil de fazer, né? Pré-candidata fica sem proteção, né? E Digamos para assim. além da pré-candidata, porque se não for uma pré-candidata, mas for vítima da candidatura fictícia, que tivesse os dados usados sem seu consentimento, Exatamente. você descobre e tira lá. Você não é nem pré-candidata, mas você foi vítima, porque você teve, né, seus direitos políticos atingidos em razão de um ato partidário. E aí ficaria impune também, né? Então, assim, Sim, eu acho que deveria ser muito mais amplo na perspectiva de quem pode ser vítima desse crime, né? sim, perfeito. Voltando aqui, ó, agora o dever de casa de justiça eleitoral e da justiça como um todo. O TRS Ceará, eu tenho muita admiração por muita gente daí, eu acredito que daí esteja fazendo ou esteja conduzindo algum projeto nessa temática. O que você tem para falar para a gente sobre os projetos do TRS Ceará nessa temática de violência política, de representação feminina? Pois é, você falou na minha amiga Adriana Alcântara, né, pesquisadora, pós-doutora aí, expert em partidos políticos. Em 2021 a 23, foram 2 anos, nós juntas e com outras mulheres incríveis, nós participamos da Comissão de Participação Feminina, né, uma dessas comissões criadas pelo CNJ, que foi uma experiência fantástica. E o tema da época nosso projeto foi a candidatura fictícia de mulheres. A gente fez uma campanha chamada Mulheres nos Partidos Políticos por Cotas Reais. Foi uma campanha de muita repercussão aqui no estado do Ceará. Nós fizemos palestras, nós viajamos o estado, nós fizemos campanhas na imprensa, fizemos cursos com os partidos políticos. Eu lembro que o curso era à noite, a gente passava o dia trabalhando e à noite dando aula para os partidos, convocamos muita gente, nós fizemos cards, né, redes sociais e divulgação e falas com os partidos, e muita divulgação na perspectiva da conscientização para as mulheres candidatas, para as mulheres que queriam entrar na política, para os partidos, para a sociedade de um modo geral. Você sabe o que é violência política de gênero? Você sabe o que é candidatura fictícia? E isso rodou durante um tempo, né? Foram 2 anos, foi uma campanha muito forte,
E a gente sabe que tem as questões das descontinuidades, e hoje a gente não está com esse projeto, ele fechou o ciclo em 23, e aí a Adriana se aposentou, e aí a gente agora tem que pensar no novo projeto. Mas foi muito forte, foi muito legal ver como a gente conseguia fazer a educação política dentro do TRE, para os partidos políticos, falando um tema tão importante. A gente fez lives na época da pandemia, né, 21, ainda saindo da pandemia, e a gente fazia muita live, então a gente conseguiu um alcance muito grande. Essas lives estão aí no YouTube do TRE, para quem quiser ver. Mas foi muito legal, porque durante 2 anos esse assunto ficou em muita evidência na justiça eleitoral, em consequência na imprensa do Ceará, e a gente era Uhum. chamada para a TV, para entrevista na rádio, e falando muito sobre isso. Eu acho que trazer isso para a cena pública, sobretudo com o auxílio da imprensa, é muito importante, Sim. porque as pessoas paravam e diziam, você é aquele que falou daquilo, né? Mas as pessoas vão vendo, tem repercussão, e isso coloca o assunto na mesa e leva para o almoço, e as pessoas passam a saber o que é uma candidatura fictícia. E eu gosto muito de fazer umas provocações, Léo, eu acho que isso faz uma diferença. Um dia desse eu estava num auditório na OAB, e aí disse assim, vamos fazer aqui um juramento, vocês advogados, eu juro que não vou permitir candidatas fictícias nos candidatos que eu vou. Aí eles ficaram assim, mas eles juraram. Não sei se eles vão cumprir o juramento, mas juraram. Então, assim, as mulheres prometam que se vocês conheceram a candidata fictícia, digam para ela não aceitar. Se vocês receberem convite, não aceitem. E aí são abordagens, às vezes, um pouco, né, na perspectiva mais de você tentar, mas brincando e falando sério, de dizer que isso é um assunto sério que precisa ser falado, ser debatido, e toda eleição ele volta com muita força, porque, infelizmente, não para de acontecer, e a gente precisa de colocar isso em cena, e essas campanhas são muito boas para isso, né? A repercussão foi muito boa. No momento agora, 2026, a gente não está ainda com nada nesse sentido, mas quem sabe, Quem né? sabe? E é tão importante, principalmente esse relacionamento zona do interior, sabe, que as pessoas são mais próximas do cartório, mais próximas do juiz, dos servidores. Eu acho que esse contato com a comunidade, principalmente para fazer essa ação de educação mesmo, educação e Sim, cidadania, direitos políticos, sabe? Porque tem muita gente que entra nesse barco sem saber realmente o que está acontecendo, né? Entra para ajudar um sim, amigo, sim, não sabe realmente o que se passa e a da gravidade que isso, a violência que ela está sofrendo e passa por isso mesmo, né? E por falta de sim, educação, de um letramento básico, né? Que às vezes a gente pode conceder com o esforço mínimo que a gente possa fazer, né? Mas que né? pode mudar a vida, perspectivas, direções de cidades, é muito De importante isso. cidades inteiras e de mulheres e de vivências, Sim, né? De vidas inteiras, enfim. sim. E é um letramento, Léo, que falta para as pessoas e dentro do judiciário, dentro do sistema de justiça de um modo geral. Uhum, Os promotores precisam saber como ficar atentos. Eu tenho muita vontade de fazer o curso do Ministério Público, dizer assim, gente, atenção, alô, sinais de candidaturas fictícias, né? E aí são muito simples para quem é de cartório entender sim. quando é que. E aí fiquem atentos, e juízes, esses, né? Porque eu acho que com essas informações mínimas fica mais fácil lá no primeiro Uhum, grau, que é onde, né, está tudo acontecendo, principalmente quando é eleição municipal, que tem a proximidade maior, a gente conhece mais. Mas, a geral, também dá, a gente também não são, pelo menos assim, aqui em Porto do Ceará, a gente consegue ter uma noção das candidaturas, não são, não é 1 milhão de candidaturas, né? Então, assim, nós temos uhum, números que são possíveis de serem acompanhados, as pessoas conhecem mais ou menos, inclusive quando dizem que, eu não sabia e tal, eu tendo a duvidar fortemente das pessoas que dizem que não sabiam da fraude, porque as chapas, elas não são gigantescas a ponto de você não conhecer as pessoas, né? Normalmente as uhum. pessoas conhecem, as pessoas sabem, e é complicado você acreditar assim, né? É possível, óbvio, né? Mas é tão difícil conhecendo a realidade, Uhum. porque normalmente as pessoas se conhecem, as pessoas sabem como é que funciona. Sim, verdade. E uma última, Roberto, uma última pergunta, Roberto. Eh, reserva de assento seu caminho, o que que você acha? O único possível, a meu ver, hoje no Brasil, né? Nas condições que temos hoje, são uma reforma estrutural muito forte aí no sistema, que não vai acontecer. Aí eu sou bem pessimista nesse sentido. Normalmente eu sou otimista na vida, mas
Nessa perspectiva da cota, eu sou da mudança do problema, eu acho que a gente não consegue. Nós temos um país que aprova muita anistia, né? Nós temos políticos muito interessados em outras coisas, mas não vão aprovar reserva de vaga, de assento. Eu acho muito difícil que isso passe. É a PEC da mulher, acho que é 2015, né? É bem Uhum. antiga, e nessa perspectiva do assento, da reserva da vaga, é o caminho, porque a cota de candidatura já se mostrou insuficiente, mais de 30 anos de cota de candidatura, e não resolveu. Nós nunca chegamos a 20%, 20%. nunca chegamos a 20%. Nós temos 18, né? 17, um pouco, 18. 18% atualmente, e não chega, não chega, e não vai chegar, porque nós temos muitos problemas, as mulheres não têm, né, como a questão da condição de participar, mas também temos muitas candidaturas fictícias, muita fraude, enfim, o sistema ele é feito para não dar certo. E aí a gente tem uma chance, né, com a reserva de assento, mas infelizmente eu sou muito pessimista, eu não acho que os políticos vão aprovar uma reserva de assento se há uma resistência ainda muito forte que as mulheres cheguem na política, né? A política é dos homens e o interesse é que permaneça assim. Então, acho difícil, mas acredito que é o único caminho possível no Brasil. Uhum. Até para a gente sair da nossa posição vergonhosa, que é a de representatividade, né? A gente fala que é uma democracia, temos muito orgulho de falar isso, e de fato somos, mas é uma democracia que ainda pode progredir bastante em termos de pluralidade e diversidade, né? É uma posição bem vergonhosa, acho que é 139 o que eu vi, né? Exato, O ranking exato. dos países de representatividade no mundo. E aí está Uhum, muito lá atrás, né, assim, uhum. e aí vários países já com paridade, um avanço numa perspectiva bem diferente. Eu tenho muita curiosidade de fazer uma pesquisa comparativa para entender como foi o processo desses países que saíram da representatividade para alcançar a paridade, né, enfim, e aqui a gente está muito distante disso e não há interesse político, infelizmente, Uhum, nessa mudança. uhum. É. Vamos ter esperança, né? Vamos ter esperança. Roberta, querida, foi uma honra fazer. Olha, nossos episódios aqui não costumam passar de 1 hora, mas esse passou porque você é uma Ai, meu Deus. fantástica. Não, e que 2 horas tranquilamente, tranquilamente. O assunto é instigante. Você falando dá uma leveza, é como se você estivesse falando do seu livro, né? A escrita do livro aqui dela é fantástica Olha, também. Eu tenho uma obrigada. história sobre o seu livro, acho que eu É? até já te eu estou fazendo mestrado, né? Teve um colega de mestrado que o professor, na verdade, ele sorteou alguns textos para a gente fazer resenhas, né? Ou artigos, e um dos textos disponibilizados pelo professor era o seu livro. Teve Olha só. concorrência, eu passei na classe, o Olha colega aí. ou com a outra colega do mestrado, eu escolhi primeiro, vai ser eu. E ele pegou, fez o trabalho, foi fantástico o trabalho que ele fez. E Ai, depois que ele bacana. elogiar, falar que: "Cara, que escrita fantástica". Te elogiou demais, né. Eu até falo: "Doutor Luciano", Luciano é o nosso colega de mestrado, ele é advogado na Obrigada Bahia. por saber. Ele falou: "Uma escrita fantástica, um tema sensacional", rasgou elogios a você e eu rasgo aqui duplamente, porque você é uma colega que eu admiro bastante, um dos ícones, assim, da nossa justiça eleitoral do Brasil, que tem tantas estrelas, tantas pessoas que brilham, deixam os outros brilhar, e te admiro demais, querida. Parabéns e foi fantástico. Obrigada. Exemplo. Assim como você, né, também lhe admiro muito, eu fico muito feliz de ouvir todos esses elogios. Obrigada de verdade. Gente, obrigado, viva a democracia. Compre um livro da Roberta, livro Fictícias, da revista da editora Radiadora, né, vai ter atualização em breve, se Deus quiser, Tá? Quando a mas senhora deixar. esse está no site lá da editora Radiadora, tá bom? Beijo, gente, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Obrigada, viu. Tchau, gente. Obrigada, Léo. Obrigada.